você tem que ter uma meta financeira, você tem que ter uma meta profissional, você tem que ter uma meta social, você tem que ter uma meta familiar, você tem que ter uma meta de saúde. O que adianta eu ganhar muito e me infartar aos 40 anos? Não vale a pena. Eu não vou levar nada para o túmulo. Caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. Pois é, você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Claro que a manteiga é importante, o ovo é importante, é necessário, mas não é suficiente. O bolo do sucesso que nós estamos fazendo esta noite, ele tem 6 ingredientes. O primeiro ingrediente é a autoestima, que nós já discutimos e gastamos praticamente os primeiros 30 minutos quase tudo com a autoestima, criando a base. O segundo é a comunicação, que eu prometi a vocês que nós vamos fazer no Hangout futuro, o poder da comunicação. E agora vem metas, vem atitude, vem trabalho e vem ambição. Quando você coloca esses 6 ingredientes juntos, com paciência e persistência, que são as características do profissional e que o amador não tem. O amador quer tudo para ontem. Só que a natureza não funciona assim. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Você planta uma semente, no dia seguinte ela não é uma planta. Ela continua sendo uma semente, começando o seu processo de germinação, mas continua sendo uma semente. Então eu tenho que entender ir no caminho certo e tem que dar tempo para que isso ocorra. Muitas vezes a pessoa desiste antes da coisa acontecer. Por isso que a paciência e a persistência, Roma não foi construída em um dia, é fundamental. Então nós discutimos a autoestima, nós discutimos rapidamente, deixamos para outra ocasião, o processo de comunicação. Eu queria conversar com você agora sobre metas. Então, primeiro nós vamos aprender a transformar um sonho numa meta e depois nós vamos aprender a transformar uma meta em realidade. Como é que eu transformo um sonho numa meta? Eu transformo um sonho numa meta colocando uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia não vai acontecer. Sabe aquele livro empoeirado que você tem na prateleira da sua casa? Você disse que algum dia você vai lê-lo? Tem 4 anos que você comprou, ele está lá. Porque não existe algum dia no calendário, certo? Te obedece, você diz assim, tá bom, o dia que algum dia chegar a gente vai fazer isso. Mas não tem algum dia no calendário, nunca vai acontecer. Então no momento que eu coloco uma data, faz toda a diferença. Então você tem que aprender a pôr data nos seus sonhos. No momento que você coloca a data no sonho, ele deixa de ser sonho e passa a ser meta. E o universo começa a conspirar a seu favor. Mas aí você transformou o sonho na meta. Mas você precisa transformar a meta em realidade, que é outra história. Você não pode parar só na meta. Primeiro eu quero dizer para você que a importância da meta não é necessariamente atingi-la, mas colocar você em movimento. Porque quem sabe alguma coisa mais importante vai ocorrer nesse caminho. Você quer ver? Vou te provar. Pense nas 3 coisas mais importantes que ocorreram na sua vida até hoje. Desde que você se entende por gente, até hoje. O que aconteceu de mais importante? 3 eventos. O seu casamento, o nascimento do seu filho, sei lá, o que você achar. Sua promoção, você passar no vestibular, você se formar. Tem muita coisa importante na sua vida. Mas você vai perceber que pelo menos 2 dos 3 não foram planejados. Você não levantou um dia e disse assim, hoje eu vou conhecer uma pessoa por quem eu vou me apaixonar, por quem eu vou me casar. Não foi assim, foi? Você foi em algum lugar, se apaixonou, se casou. E esse trabalho que você tem aí? Você é empregado numa empresa, você levantou um dia e disse, hoje eu vou me empregar nessa empresa. Não, você viu um anúncio, alguém te convidou, você foi fazer uma entrevista, levou o currículo, foi aprovado, você está contratado. Olha que interessante. Eu tenho que ter metas para me colocar em movimento, mas eu tenho que estar com a mente preparada para coisas melhores. Porque pode ser que outras oportunidades mais importantes que aquela que você está focando vão surgir na sua vida.
Você tem que ter essa flexibilidade. E essa meta, ela não pode ser uma coisa só. Tem que haver diversificação. Não ponha todos os seus ovos numa mesma cesta. Alguém vem, carrega a cesta, você fica sem ovos. Então você tem como profissão mãe, que é a profissão mais nobre que tem no planeta Terra, ser mãe. E você se dedica integralmente a ser mãe. Olha o risco que você está correndo de ser só mãe. Um dia seus filhos vão crescer e vão embora. A gente cria filho para o mundo. Eles não ficam com a gente. Eles vão cuidar da vida deles. E aí o que você vai falar? Ah, mas agora eu me sinto vazia. É a síndrome do empty nest, a síndrome do ninho vazio. É a mãe que dedicou a vida inteira só aos filhos. Os filhos cresceram, foram cuidar na vida deles e a mãe se sente sozinha. Então por isso você tem que ter uma diversidade. Você tem que ter uma meta financeira, você tem que ter uma meta profissional, você tem que ter uma meta social, você tem que ter uma meta familiar, você tem que ter uma meta de saúde. O que adianta eu ganhar muito e me infartar aos 40 anos? Não vale a pena. Eu não vou levar nada para o túmulo, o caixão não tem gaveta, a mortalha não tem bolso. O que adianta eu ganhar esse dinheiro todo e ir embora e não aproveitar? Então eu tenho que ter metas de lazer, eu tenho que diversificar minhas metas. Isso é muito importante você colocar isso. E essa meta tem que ser relembrada. Ela não é só no dia 31 de dezembro que você pensa nela e está tudo resolvido. Não, você tem que relembrá-la todo dia. Os orientais pegam um boneco chamado Daruma, não sei se você conhece, e pintam o olho do boneco. Pinta o olho direito do boneco. E aí fica faltando pintar o olho esquerdo. E coloca aquele em cima da mesa. Aquele boneco representa uma meta. Comprar uma casa nova. Então, toda vez que ele olha para aquele boneco, mesmo que seja com a visão periférica, assim, está concentrado, aquilo é um lembrete. Ó, você falou que vai comprar uma casa nova. E aí, quando ele compra a casa nova, ele vai lá e pinta o outro olho do boneco. Se você entrar numa casa de um oriental, você vai ver que existem vários darumas na sala, muitos com os 2 olhos pintados e alguns com o olho só pintado. Porque a meta, ela tem que ser relembrada. Ela tem que ser sua. Por que você vai estudar medicina? Porque o papai gosta. Então fala para o seu pai fazer o vestibular. Você tem que fazer uma coisa sua. Já é difícil nadar contra a correnteza. Imagine com a pedra no pescoço. Se você está fazendo algo porque a sua vovó, ou seu papai, ou a sua mamãe quer, isso aí não funciona. A meta tem que ser sua, só sua. Tá? Você tem que satisfazer você. Você veio aqui para viver a sua vida. Você e seus pais são pessoas diferentes, com vidas separadas. Você e seus filhos são pessoas diferentes, com vidas separadas. Um dia eles vão embora. E você também tem que deixar os seus pais. Tem que deixar eles cuidar da vida deles. Você tem que apoiar, não é ajudar. Ajudar é fazer por eles. Cada um está aqui para viver a sua própria vida. Então você tem que tomar muito cuidado na qualidade de metas que você tem. Quais são as metas que você quer colocar lá? Think about me one more time before you go.